Tirania de Aço capítulo 756. O que poderia ter sido parte ele Berengário caiu de costas na cama com um sorriso radiante no rosto. Deitadas ao seu lado estavam duas mulheres nuas. Uma era sua irmã mais nova, Henrietta, e a outra era sua prima dela. Os três tinham acabado de desfrutar de algum tempo de qualidade juntos antes de ir para a cama. Nas últimas semanas, Adele e Henrietta vinham ao quarto de Berengar sempre que tinham oportunidade, onde o drenavam juntas. Era um admirável mundo novo, e a dela se aproximara bastante de sua prima mais nova, Henrietta, depois de passar pelo treinamento especial de Lindy. A vida de Berengário em casa era repleta de prazeres hedonistas enquanto bebia, fumava e dormia com 5 mulheres diferentes todos os dias. Às vezes as meninas se aproximavam dele juntas, outras vezes estavam separadas, mas na maioria das vezes vinham até ele em pares. Não importa o que acontecesse, todas as noites ele sentiria o abraço caloroso de pelo menos uma linda mulher ao seu lado. Assim, quando sua mente entrou na escuridão, ele beijou suas duas pequenas atrevidas na testa antes de lhes dizer boa noite. Boa noite, minhas lindas meninas. Eu amo vocês dois. As duas mulheres sorriram e aninharam suas cabeças no peito de Berengário enquanto repetiam as palavras de volta para ele. Nós amamos você também. Depois de ouvir isso, Berengário caiu no sono, onde, pela primeira vez em muito tempo, ele foi jogado nas memórias de sua vida passada. Como se tivesse sido sugado para outro mundo, Berengário entrou em pânico internamente ao olhar ao seu redor e percebeu que estava de pé na fila de sua formatura de classe. Na multidão que se reuniu para assistir os cadetes entrarem oficialmente na ativa estava outro cadete, uma jovem beldade japonesa que sorriu e bateu palmas enquanto olhava para o homem por quem estava secretamente apaixonada enquanto ele recebia seu diploma. Claro, em sua vida passada, Julian não havia notado esse olhar afetuoso. No entanto, parado aqui, testemunhando esta cena mais uma vez, Berengar pôde ver muito claramente que seu velho conhecido Mizuno Ai tinha sentimentos por ele, o que instantaneamente fez seu cérebro desligar em choque. Ele simplesmente ficou ali, incrédulo, enquanto tentava entender o que estava acontecendo com ele. Isso era claramente apenas um sonho, mas era tão vívido. Era como se ele estivesse aliviando o momento com suas memórias atuais intactas. Ele estava lá no palco com um diploma nas mãos, mas não ouviu uma única palavra que lhe foi dita. Tudo o que ele podia fazer era olhar para incrédulo, murmurando baixinho seus pensamentos atuais. Aí tinha sentimentos por mim? Não. Não pode ser. Pode. Eu tenho que descobrir a verdade. Berengário não sabia se esse sonho lhe permitiria ouvir a verdade, ou se era simplesmente um trabalho de sua mente preenchendo as lacunas, mas ele tinha que saber a verdade. Ele havia passado 3 de seus 4 anos de faculdade com a mulher o importunando. Se era verdade que ela secretamente tinha sentimentos por ele, então ele tinha que descobrir. Assim, depois de esperar o término da cerimônia, ele rapidamente encontrou-a aí no meio da multidão e correu em direção a ela, ignorando completamente seus pais, que tentaram falar com ele antes de qualquer outra pessoa. Chocou-a ao ver Julian cumprimentá-la primeiro, mas ela rapidamente o abraçou antes de parabenizá-lo por obter seu diploma. Parabéns! Eu sei que você tem trabalhado duro para isso nos últimos 3 anos, e estou muito feliz por você. Mal posso esperar até minha própria formatura no próximo ano. Em sua vida passada, Julian nunca falou com Ai neste momento. Seus pais monopolizaram todo o seu dia de formatura, ele nunca foi capaz de ouvir essas palavras. Era incrível que apesar de saber que isso era um sonho, parecia que lhe foi dada uma segunda chance. Ele sentiu uma ansiedade intensa em seu coração ao olhar para a mulher que era a coisa mais próxima de um amigo que ele teve em sua vida passada pela primeira vez em quase 10 anos. Aí podia ver o olhar perturbado em seu rosto, e imediatamente pressionou a mão contra sua testa, verificando se estava com febre enquanto o interrogava com uma pitada de preocupação em sua voz. O que há de errado? Você está doente? Julian podia sentir o calor da mão da mulher. Ele mal podia acreditar, parecia que isso era realidade. No entanto, isso não foi possível. Tinha que ser um sonho. Ele levou alguns momentos para reagir à pergunta da garota antes de responder. Não, aí, eu estou bem, realmente estou. Estou um pouco sobrecarregado, só isso. Aí deu uma risadinha ao ouvir isso antes de responder a afirmação de Julian. Tem muita gente aqui, né? Não se preocupe,
Eu sei que você é ruim com multidões, então não é surpreendente ver você tendo alguma dificuldade. No entanto, acho que você estava ótima lá fora. Julian riu ao ouvir isso antes de desajeitadamente mudar a conversa para outra direção. Ei, aí, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Isso pode soar um pouco louco, mas apenas tenha paciência comigo por um momento. Você, por acaso, tem sentimentos por mim? Essas palavras lutaram para serem registradas no cérebro de Ai enquanto ela corava como um morango. Ela não conseguia encontrar as palavras para expressar seus sentimentos naquele momento, e vacilou em palavras de surpresa. Essa reação surpreendeu Julian instantaneamente, fazendo com que ele respondesse incrédulo. Puta merda, você sabe. Há quanto tempo você se sente assim? Aí levou alguns momentos para voltar à realidade enquanto lutava para acreditar que aquele idiota denso finalmente havia percebido a verdade. Ela tropeçou em suas palavras enquanto admitia há quanto tempo se sentia assim. Bem, pensando bem, eu gosto de você desde meu primeiro ano. Me desculpe. Como exatamente você finalmente percebeu isso? Eu pensei que você fosse tão denso quanto diamantes. Julian estendeu a mão e agarrou a bochecha da mulher, o que assustou. Parecia tão real, ele mal podia acreditar. Ele sentiu como se seu coração estivesse prestes a desmoronar em um buraco negro, pois levou 2 vidas para finalmente entender essa verdade. Lágrimas escorriam por seus olhos enquanto ele lamentava o colossal fodido que ele era nesta vida, fazendo-o fungar enquanto desviava da pergunta da garota com uma declaração vaga. Você não acreditaria em mim se eu te dissesse. Me desculpe, eu nunca soube. Ver as lágrimas nos olhos de Julian fez com que Ai chorasse sozinha. Levou 3 anos, mas ela finalmente passou por essa cabeça grossa dele. Ela agarrou suas mãos e assegurou-lhe que tudo ia ficar bem. Está tudo bem, então você levou 3 anos para perceber meus sentimentos. Isso não importa, temos muito o que esperar agora. Você sente o mesmo, não é? Finalmente podemos ficar juntos. Julian vacilou para trás ao ouvir essas palavras. Se seu coração pudesse explodir fisicamente, teria feito isso neste momento. Ele só podia balançar a cabeça enquanto as lágrimas caíam ao seu redor. O ato pegou a garota desprevenida, que pensou com certeza que este era o momento decisivo deles como casal. Julian só podia dizer o quanto estava arrependido uma e outra vez, pois não conseguia pensar em mais nada para dizer. Desculpe. Sinto muito, Ai. Se ao menos eu tivesse percebido isso antes, mas é tarde demais. Aí sentiu seu coração quebrar naquele momento enquanto segurava as mãos de Julian com firmeza e olhava nos olhos. Depois de todos esses anos, ele descobriu a verdade e a rejeitou. Que tipo de destino cruel foi esse? Ela não pôde deixar de questionar sua sanidade ao ouvir isso. O que você quer dizer? É tarde demais. Estamos aqui agora. Nós finalmente temos a chance de ficar juntos, e você simplesmente vai embora. Julian enxugou as lágrimas dos olhos e tinha uma expressão sombria. Era como se seu coração já tivesse se deteriorado e não existisse mais, nem mesmo como um cadáver. As lágrimas secaram quando ele pronunciou as palavras em sua mente. Sinto muito Ai, eu realmente estou. Se eu soubesse antes, poderíamos estar juntos. Mas já estou morto, e este é apenas um sonho para me lembrar do que perdi. Me desculpe, eu gostaria que estivéssemos juntos. Eu realmente quero. Depois de dizer isso, Julian se afastou, vagando sem vida em direção a seus pais, que estavam esperando por ele, deixando a única garota que já gostou dele nesta vida com o coração partido e em lágrimas. Berengário acordou do sonho naquele momento e olhou para a luz da manhã com lágrimas nos olhos. Desejou nunca ter tido esse sonho. Agora que ele sabia a verdade, isso pesaria em seu coração pelo resto de sua vida. Assim, ele olhou para as 2 belas adormecidas ao lado dele e suspirou pesadamente antes de tirar uma garrafa de uísque que ele guardava em uma gaveta próxima. Ele olhou para o conteúdo meio bêbado da garrafa por alguns momentos em silêncio antes de tomar um grande gole. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre o passado. Ele só poderia viver esta vida ao máximo, a partir de agora. Tirania de Aço capítulo 757 Um poder misterioso no extremo oeste. Tammy estava sentada em seu grande salão, contemplando seus conselheiros e os chefes de vários setores do governo. Nos meses desde que ela desenvolveu os planos para seus novos navios navais,
Ela fez o possível para modernizar suas forças armadas e expandir sua influência em todo o reino. Como ela tinha um exército menor que Berengar, ela poderia armá-los com armas mais novas que ela havia desenvolvido muito mais rapidamente do que ele. 30.000 homens juraram lealdade à deusa da guerra, e agora ela estava preparada para atacar. No entanto, antes que ela pudesse lançar uma invasão de seu primeiro alvo para a expansão imperial, algumas notícias preocupantes vieram de seu ministro do Comércio, que colocou um dispositivo na mesa que veio de um comerciante que viajou para a terra que também conhecia como Índia. Este dispositivo não era um simples arquebuse, em vez disso, era um mosquete de pederneira raiado. Como os índios colocaram as mãos em tais dispositivos? Através de seu comércio com o Império Timúrida que, por corrupção interna, vendeu algumas das armas que deveriam ir para suas tropas envolvidas na guerra contra a Igreja Católica. Itami olhou ferozmente para a arma que não deveria existir nesta época e imediatamente questionou o ministro do Comércio como ele obteve a arma. Kono-san, onde você conseguiu essa arma? O idoso ministro do Comércio conhecido pelo nome de Kono Masakuni levantou-se debilmente de sua cadeira enquanto expressava o que sabia sobre o mosquete raiado. Recebi esta arma de fogo de um de nossos comerciantes que viajou para o Império de Bengala no oeste, onde, através do contato com seus vizinhos ocidentais, o chamado Império de Anangpur obteve essa arma pelo comércio. Parece ser uma forma mais avançada do Tanegashima que costumávamos empregar em nossos exércitos. Inicialmente, eu diria que devemos nos preocupar. No entanto, graças aos esforços de Sua Majestade, nossos exércitos estão agora equipados com armas muito mais avançadas do que estas. Assim, acho que devemos simplesmente considerar os impérios de Bengala e Anangpur como próximos. Apesar dos vários chefes de Estado concordarem com a opinião do ministro do Comércio, Itami não se convenceu. Ao perceber que esta arma veio de um país estrangeiro, instantaneamente atingiu Itami com uma sensação avassaladora de pânico. Ela sempre acreditou que era a única reencarnadora do mundo, o que lhe dava uma enorme vantagem. No entanto, essa arma, que não deveria existir no século XV, era uma simples prova de que outra pessoa veio a este mundo com um nível de conhecimento semelhante ao que ela tinha. Ela não teve escolha a não ser inspecionar a arma em busca de pistas de suas origens. A jovem pegou cautelosamente o rifle e observou-o cuidadosamente. Das marcas de provas espingardas no cano, Itami inspecionou de perto a arma em busca de qualquer pista de onde e quando foi fabricada. As primeiras armas que Berengar havia desenvolvido eram fabricadas com uma simples marca de prova que era seu brasão e um número de série. Com o passar do tempo, outras informações foram escritas neles, como o arsenal em que foram fabricados, o nome e o número do modelo da arma, etc. Este mosquete raiado em particular foi uma fabricação recente como parte da ajuda militar alemã ao Império Timúrida. Por isso, tinha as marcações mais modernas e várias melhorias em relação aos projetos anteriormente emitidos para o exército austríaco, como um estoque mais leve. Os três principais arsenais da Alemanha estavam atualmente localizados em Kufstein, Innsbruck e Viena. Kufstein fabricava exclusivamente armas para o exército alemão. Enquanto Innsbruck fabricava armas para os aliados da Alemanha, Viena fabricava as armas mais obsoletas para venda a quaisquer outros potenciais compradores. Depois que Dara e Pio chegaram a Kufstein e informaram Berengário das ações de seu tio, ele cortou o comércio com o Império Anangpur e anunciou publicamente que o imperador indiano e sua irmã estavam sob sua proteção. Assim, as ações do Império Timúrida, que permitiram que essa arma acabasse nas mãos dos índios, poderiam ser vistas como uma violação das sanções alemãs. Naturalmente, Itami desconhecia a maioria dessas informações. Tudo o que ela conseguiu descobrir a partir dessas marcações foi o número do modelo da arma, e quando elas foram inicialmente introduzidas ao serviço, ela também pôde adivinhar de que país elas eram com base na marcação do Arsenal Real de Innsbruck. Embora não soubesse ler o alto alemão médio, ela sabia onde ficava Innsbruck e podia supor que alguém inicialmente inventou essas armas em 1417, as adaptou em 1418 e elas vieram da Áustria. Isso significava que uma reencarnação havia entrado neste mundo pelo menos 3 anos antes dela e estava localizada na Áustria. Embora a Europa estivesse muito longe do Japão e não interferisse facilmente em seus planos imediatos, este reencarnador, quem quer que fosse, teve a vantagem de entrar neste mundo 3 anos inteiros antes de si mesma. Itami só podia adivinhar a extensão do império desse reencarnado,
assumindo que ele era tão ambicioso quanto ela. Com isso em mente, ela olhou para seu ministro e questionou seus motivos. Ele havia dito que a arma era originária da Índia, mas essas marcas eram claramente uma forma primitiva de alemão. Por causa disso, ela interrogou o homem para obter mais informações sobre o item. Kono-san, você diz que esta arma vem da Índia? Você tem certeza sobre isso? Talvez tenha sido negociado com eles por uma potência estrangeira? O ministro idoso ergueu a sobrancelha quando ouviu isso. Ele não sabia como Itami poderia apurar a verdade sobre essa informação, que ele havia deixado de fora deliberadamente. O velhote teve que admitir que havia subestimado aquela garotinha e seu conhecimento do mundo. Ele só podia suspirar derrotado e admitir a informação que sabia sobre a arma. Só sei o que o mercador me disse. Supostamente, essas armas foram fabricadas por um poder misterioso no extremo oeste. Eles venderam grandes quantidades para seus aliados, e algumas dessas armas acabaram sendo comercializadas mais a leste. Aparentemente, o Império Anungpur tem muito poucas dessas armas e faz uso de um design de arma mais antigo semelhante ao Tanegazima que anteriormente empregamos em nosso exército. Itami lutou para acalmar seu coração. Se realmente houvesse alguém neste mundo cujo conhecimento, experiência e ambições rivalizassem com os dela, isso poderia criar sérios conflitos no futuro. Pode até elevar à morte dela. Ela não teve escolha a não ser avançar em seus planos de invasão. Somente tomando a Coreia e seus vastos recursos de ferro ela poderia esperar enfrentar esse misterioso reencarnador no oeste. Eu mudei de ideia. Inicialmente, planejei invadir Hokkaido e depois os reinos Ryukyu. No entanto, saber que existe um poder misterioso no extremo oeste capaz de produzir tais armas encorajou minha determinação. Vamos invadir Joseon até o final do ano. Quero que todos os esforços de fabricação sejam direcionados aos meus navios de guerra. Também decretarei o alistamento obrigatório para todos os jovens de 16 a 20 anos. Eles devem servir um mínimo de 4 anos no exército imperial. Os vários oficiais militares e chefes de estado olharam para Itami com choque. Eles não conseguiam entender por que ela estava tão aterrorizada com a existência dessa arma quando ela mesma havia introduzido armas de fogo mais modernas. Como eles poderiam saber o medo que a garota sentia, sabendo que havia alguém como ela neste mundo com uma vantagem de 3 anos sobre ela? No entanto, a mente de Itami estava definida. Ela conquistaria o Joseon dentro de 1 ou 2 anos e então usaria seu ferro para abastecer suas indústrias. Dentro de 5 ou 10 anos, ela planejava ter navios de guerra, rifles de ferrolho e metralhadoras. Ela concentraria seus esforços em avanços militares, em vez de melhorias civis. Esta era a única maneira que ela poderia competir com este misterioso reencarnado caso seus exércitos colidissem. Enquanto isso, Berengário estava felizmente inconsciente de outro reencarnador existente no mundo. Embora suspeitasse da possibilidade, ele também acreditava que, se tal pessoa existisse e pudesse rivalizar com ele no cenário global, eles já teriam se mostrado. Assim, ele estava mais focado em melhorar a vida de seus civis, agora que sua tecnologia de guerra havia praticamente chegado à era da Grande Guerra. Ele não sabia que, graças aos impérios Timuride e Anandpur, sua existência havia vazado para seu maior rival em potencial, que não pararia por nada para alcançá-lo em termos de poder militar. Se os dois reencarnadores conhecessem as verdadeiras identidades um do outro, eles provavelmente negociariam pacificamente suas diferenças. No entanto, eles não sabiam, e no que dizia respeito a ambos, só poderia haver um reencarnador neste mundo. Enquanto houvesse outro, uma ameaça aos seus impérios estaria sempre presente. Assim, Itami começou o longo caminho da guerra, onde pretendia conquistar Joseon, Hokkaido e o reino Ryukyu o mais rápido possível. Desde que ela se estabeleceu como a imperatriz e dominava o exército, não havia ninguém que ousasse se opor às suas ambições. Logo o nordeste da Ásia se envolveria em uma série de guerras que desencadeariam a ascensão de uma nova potência global. Tirania de Aço capítulo 758 O efeito dominó. O imperador Vetranis Paleólogo estava sentado nos limites de sua sala do trono. Diante dele estavam seus maiores conselheiros, estrategos paládios dos Balcãs, o primeiro príncipe Quintus e vários outros conselheiros militares. Nos últimos dias, o príncipe Quintus foi inconscientemente influenciado por agentes alemães para buscar uma solução pacífica para o conflito na Terra Santa. Quintus era um homem rancoroso, apesar de sua aparência pacífica.
Depois de ser superado por um monarca estrangeiro em sua área de especialização, ele não queria mais nada para quebrar a paz de Berengário entre os mundos ortodoxo e católico. Para fazer isso, ele precisava encontrar uma maneira de estabelecer a paz com os cruzados, abandonando os timúridas para continuar a luta. Sem saber, essa sua natureza rancorosa foi o que permitiu que ele fosse tocado por Berengário como um violino. O Império Bizantino e Timúridas sofreu derrota após derrota desde o início desta cruzada. No entanto, recentemente suas perdas foram monumentais, e isso ocorreu porque Berengar secretamente começou a vazar tecnologia de espingarda e pólvora para a oposição. A essa altura, a Igreja Católica estava empunhando uma mistura de arquebuzes, mosquetes de cano liso e mosquetes raiados. Havia também um suprimento crescente de canhões de Dracos sendo introduzidos. Por isso, o inimigo dos impérios bizantino e timúrida tinha um alcance superior com suas armas. Embora o exército da França estivesse quebrado, eles foram forçados a se retirar de volta à sua terra natal. Os estados católicos restantes ainda apoiaram a cruzada e ganharam ainda mais terreno, pressionando as forças bizantinas e timúridas para fora da Síria, Palestina e estendendo o comprimento de seu território até as fronteiras do Egito. Vetranis estava praticamente arrancando os cabelos da cabeça enquanto procurava encontrar uma solução para essa crise. Ele lutou por muitos anos para reconectar as fronteiras do Império Romano do Oriente ao estado em que estavam durante a divisão de Roma em 395 DC, e ao longo de um ano, ele perdeu a Síria e a Palestina. Isso não aguentou e, portanto, ele foi rápido em expressar seu descontentamento em relação a seus conselheiros militares. Como os católicos colocaram as mãos na tecnologia de espingarda. Mais importante, onde eles estão obtendo sua pólvora? Alguém sabe a resposta para esta pergunta? Palladius, que tinha a maior rede de espionagem do Império Bizantino, foi rápido em expressar as conclusões a que chegou depois de investigar esses assuntos. Nossos contatos da inteligência alemã nos informam que houve uma topeira que vazou a tecnologia para os católicos. Desde então, ele foi atendido. Quanto à pólvora, acreditamos que venha da Índia e esteja sendo transportada pela Horda Dourada. Então, a menos que você queira abrir uma frente do norte nesta guerra, sugiro que aceitemos as circunstâncias como elas são. Vetranis teve dificuldade em aceitar essa notícia, mas tudo o que conseguiu fazer foi suspirar derrotado. Foi nesse momento que Quintus expressou suas preocupações. Pai, nossas forças estão esgotadas e, a menos que queiramos levar soldados dos Balcãs, não é sensato continuar lutando nesta guerra. Precisamos chegar a uma solução pacífica para este problema. Sugiro que abramos negociações com o papado, para que possamos chegar a algum tipo de acordo na Terra Santa. Se continuarmos a lutar nesta guerra, não só iremos à falência, como também perderemos muito mais do que já perdemos. Ao ouvir a palavra falência, Vetranis imediatamente estremeceu de medo. Ele sabia que estava esvaziando os cofres do Império rapidamente para pagar por esse esforço de guerra. Inferno! A maioria das armas e armaduras com as quais suas tropas estavam equipadas vinham da Alemanha e, embora recebessem um desconto, o custo parecia ser um poço de dinheiro sem fim. Palladius queria contrariar este ponto, mas ele já estava em uma aliança secreta com Berengário, com o objetivo de colocar Alexandros no trono. Ele sabia muito bem qual era o plano do Kaiser e permitiu que Quintus convencesse seu pai a concordar com um tratado desastroso. Assim, ele se recostou e suspirou, sabendo que estaria condenando o império por alguns anos na esperança de que um verdadeiro líder pudesse sair do desespero e levá-los à sua antiga glória. Ao perceber o silêncio de Palladius, Quintus continuou a convencer seu pai a negociar com as forças católicas. Pai, preste atenção às minhas palavras. Mais conflitos só provarão arruinar o império. Devemos negociar. Mesmo que nossos aliados timúridas desejem continuar a luta. Vetranis estava um pouco preocupado que o sultão Salah não concordasse com a paz e continuasse a lutar contra os exércitos cruzados até que suas forças estivessem completamente exaustas. No entanto, o que Quintus disse era verdade. Eles já estavam no ponto de ruptura financeiramente. Se eles continuassem esta guerra, teriam que se endividar com seus aliados alemães, e isso era algo que Vetranis nunca faria novamente. Berengar era um bastardo ardiloso, e Vetranis sabia disso muito bem.
A última vez que ele se endividou com o Kaiser, o cretino desonesto o prendeu em dívidas e fez exigências ultrajantes em troca do cancelamento de uma parte dela. Isso forçou Vetranis a desistir da mão de sua filha em casamento com o canalha polígamo, para não mencionar a terra no Egito. Ele temia a demanda que o homem faria quando o império fosse incapaz de pagar sua dívida desta vez. Se fosse entre se endividar com o rei ou entregar a Terra Santa aos católicos, Vetranis preferiria fazer o último. Afinal, ele sempre poderia recuperar a terra que os cruzados tomaram dele em alguns anos. O imperador bizantino não sabia o que seu colega alemão queria dele, mas o que quer que o Kaiser exigisse em troca do cancelamento dessa dívida, ele sabia em seu coração que seria demais para ele concordar. Assim, ele só pôde suspirar derrotado e concordar com o pedido do filho de uma solução pacífica para o conflito. Muito bem, enviarei uma mensagem ao Papa, expressando minha intenção de paz. Nos encontraremos em terreno neutro e discutiremos minuciosamente o fim desta guerra. Não podemos nos dar ao luxo de ficar em dívida com o Reich mais uma vez. Em vez disso, sofreremos essa perda e recuperaremos lentamente nossa força militar até que possamos recuperar a terra sagrada daqueles bastardos católicos. Quintus ficou satisfeito com esse arranjo, e Palladius apenas acenou com a cabeça em concordância. Internamente, ele sabia que os acordos de paz terminariam em desastre para o Império Bizantino. O Papa ouviu os sussurros dos agentes de Berengário sobre uma paz vingativa para o leste. Naturalmente, essa ideia foi apresentada como um meio de propaganda para mostrar o que acontece com aqueles que ficam do lado da Alemanha. Quando Vetranis se rendesse oficialmente, o Império Bizantino estaria em dívida com o papado, seus exércitos seriam limitados e os cruzados confiscariam suas terras ao sul da Anatólia. Isso causaria miséria entre o povo, pois muitos refugiados fugiram das antigas fronteiras do Império e para o enclave formado nos Balcãs e na Ásia Menor. Sem dúvida, Decentius e Vetranis seriam responsabilizados por esse tratado abismal e, quando o atual imperador falecesse, haveria demandas para que alguém além de Decentius reivindicasse o trono. A fonte deste conteúdo é freebnovel.cm. Quando isso acontecesse, haveria apenas dois candidatos. Um seria o bêbado mulherengo de Quintus de um irmãozinho, que ninguém apoiava. O outro era filho da amada princesa Honoria e seu marido, um homem conhecido por levar a Alemanha a novos patamares. Era um acéfalo que seria selecionado, mas apenas no caso. Palladius, com o apoio do Reich, reuniria sua facção e os falcões para apoiar Alexandros quando chegasse a hora. Com o apoio de Berengário, o reinado de Decêncio como imperador bizantino teria vida curta e, após um golpe de estado bem-sucedido, Alexandros receberia o trono. Palladius só podia admirar o nível de intrigas que Berengário tinha passado para tornar este futuro uma realidade. Afinal, uma armadilha de dívida não obrigaria Vetranis a nomear Alexandros seu sucessor, especialmente agora que ele estava ficando paranoico com a perspectiva de ser derrubado pelo Kaiser. A morte de Azan e a herança de seu reino pelo filho de Berengário, Gazi, fizeram Vetranis desconfiar que a mesma coisa pudesse acontecer com ele. Afinal, ele havia casado sua única filha com o Kaiser por meio de um casamento matrilinear. A princípio Vetranis não entendeu a razão pela qual Berengário estava tão ansioso para entregar sua prole com Honoria à dinastia de sua mãe. No entanto, com os recentes acontecimentos na Península Ibérica, compreendeu agora as verdadeiras intenções de Berengário. Naturalmente Berengário havia calculado essa paranoia e, portanto, não tentou negociar por meio da diplomacia da armadilha da dívida, como fizera para garantir seu casamento com Honoria. Em vez disso, ele escolheu uma abordagem mais diabólica, que nem mesmo Vetranis em sua paranoia esperaria. Com esta reunião adiada, o imperador bizantino logo se encontraria com o Papa e involuntariamente derrubaria o primeiro dominó que acabaria por estabelecer Alexandros como futuro imperador do Oriente. Quanto a Quintus, ele havia desempenhado seu papel perfeitamente. Tudo o que Berengário tinha a fazer agora era esperar alguns anos e colher os frutos de seus planos. Tirania de Aço capítulo 759 Repensando as cidades Berengário estava em sua sala de guerra ao lado de sua solidão. Ele ficou acordado a noite toda, nas últimas 3 noites, trabalhando neste projeto sentado na frente dele. Em uma grande mesa estava uma réplica em miniatura da cidade de Cufestein, incluindo o nível subterrâneo onde os esgotos existiam atualmente. Ao contrário da cidade real de Cufestein,
Houve várias mudanças importantes feitas nesta réplica. Mais notavelmente foram suas melhorias mais recentes em linhas de energia e iluminação pública. No entanto, houve outras exceções notáveis a isso. Semáforos, sinais de parada, ciclovias e pontos de ônibus foram adicionados ao nível da superfície da cidade. Enquanto abaixo da cidade, havia oleodutos e instalações de armazenamento destinadas a permitir a transferência e armazenamento de biodiesel para que pudessem ser bombeados para o sistema de transporte público que Berengar havia concebido. Nas ruas, ônibus de 2 andares percorriam seus corações enquanto transportavam civis de uma ponta a outra da cidade. Ao lado deles havia caminhões que transportavam mercadorias do campo para as cidades. A cidade em miniatura de Kufstein estava viva e próspera enquanto Berengar sorria para ela. Eventualmente, o Kaiser mudou seu olhar do distrito comercial para o distrito do palácio, onde sua visão caiu na frente do Palácio Real, onde um pequeno carro baseado no Mercedes-Benz 770 está na entrada da garagem. Ao seu redor havia figuras em miniatura esculpidas com precisão de Berengar e sua família. Esta cidade em miniatura foi um exemplo do futuro de Kufstein. Berengar já projetou tudo nesta réplica para ser usado no mundo real. Ele havia trabalhado arduamente desde seu retorno da África, desenvolvendo a tecnologia necessária para levar a Alemanha à era da eletricidade dos motores de combustão. Tudo o que ela precisava era esperar que fosse produzido e implementado. Em alguns anos, Kufstein e muitas das principais cidades da Alemanha ficariam assim, mais ou menos. Enquanto brincava com as figuras, a porta da sala se abriu para revelar a figura curvilínea da princesa Henrietta. A garota tinha bolsas sob os olhos, e seu cabelo estava uma bagunça. Parecia que ela estava acordada tão tarde quanto Berengar trabalhando para garantir que as finanças estivessem prontas para financiar esta reforma em toda a cidade. Ela sorriu quando viu seu irmão mais velho, antes de entregar-lhe o relatório de despesas enquanto o beijava na bochecha. Está tudo feito. Os números foram triturados, os fundos estão no lugar. Começaremos a adicionar esses seus planos ao grande projeto de infraestrutura em andamento imediatamente. Berengar sorriu e acariciou os cabelos sedosos e dourados de sua irmã enquanto a abraçava com força. Ele elogiou a garota por seu trabalho duro antes de beijá-la na testa. Essa é a minha Henrietta. Eu sabia que podia contar com você. Você realmente é o melhor. Henrietta tinha um lindo sorriso no rosto enquanto corava profusamente ao receber tal elogio de seu precioso irmão mais velho. Se ela tivesse um rabo, estaria abanando neste momento. Ela estava tão envolvida no abraço de seu irmão que não notou a réplica da cidade até este segundo. Berengar notou o olhar curioso dela e fez a pergunta em sua mente. Você quer ver isso? Henrietta acenou com a cabeça obedientemente, fazendo Berengar sorrir antes de conduzi-la até a réplica. Este é Kufstein, o mais importante, é como Kufstein será daqui a alguns anos. Não é glorioso? Henrietta observou cuidadosamente a cidade e tudo o que havia nela. Foi realmente maravilhoso em seus olhos. Ela ficou chocada ao ver o quanto Berengar havia pensado nisso. Ainda mais sobre o quão longe o território de sua família tinha chegado em uma década sob o reinado de seu irmão. Ela não pôde deixar de comentar sobre seu espanto. É realmente incrível. Não posso acreditar que há 10 anos estávamos em uma pequena cidade agrícola e, em breve, esta metrópole será nossa cidade natal. Tanta coisa mudou desde que você assumiu o poder. Você agora é um imperador, e eu sou uma princesa imperial. Às vezes é incompreensível quão longe chegamos. Depois de dizer isso, o olhar de Henrietta se desviou para o Palácio Real, onde ela viu as miniaturas que representavam a família. Ela sorriu quando viu sua própria estatueta. Depois de um tempo, ela contou cuidadosamente os números antes de abordar sua preocupação. Irmão mais velho, você está perdendo um. Berengar contemplou a cena de sua família parada do lado de fora do carro e observou cuidadosamente os números. Ele havia se esforçado para esculpir com precisão toda a sua família para esta réplica, e ele sabia com certeza que havia conseguido todos os membros de sua família. Portanto, após contando que ele negou esta acusação. Não, eu não sou. Acho que saberia se esquecesse de esculpir a figura de um dos meus filhos. No entanto, Henrietta tinha uma expressão coquette em seu rosto enquanto envolvia as mãos de Berengar ao redor de sua barriga. Depois de fazer isso, ela sussurrou algo em seu ouvido. Você está sentindo falta desse pequenino aqui. Berengar riu enquanto beijava a garota na testa antes de abraçá-la.
Você está grávida. Novamente. Caramba, o que há com vocês meninas? Henrietta zombou e fingiu estar ofendida quando ouviu isso. Bem, talvez se você usasse proteção, isso não aconteceria com tanta frequência. Além disso, este é apenas o nosso segundo filho juntos. Estou atrás dos outros. Berengário estremeceu ao ouvir a palavra proteção antes de rejeitar a ideia. A ideia de usar uma camisinha feita de intestino de cabra me assusta. Prefiro apenas sair e jogar os dados. Essa resposta fez Henrietta rir enquanto segurava Berengar enquanto zombava dele. Bem, parece que as chances não estão a seu favor, meu querido irmão mais velho. Foi a vez de Berengar zombar de Henrietta enquanto ele batia no nariz dela com o dedo. Ei, eu sou seu sobrinho, lembra? Henrietta fez beicinho enquanto se soltava do aperto de Berengário quando ele disse isso e começou a caminhar em direção à porta. Naquele momento, Berengário pensou que tinha irritado a moça com aquela afirmação, e imediatamente a seguiu. Surpreendentemente, ela se virou com um sorriso brincalhão no rosto e o beijou antes de expressar o seguinte: eu não reconheço isso como cânone. Agora venha, irmão mais velho, vamos tomar banho antes que os outros acordem. Berengário riu ao ouvir isso e se deixou arrastar pelo pulso. Ele mesmo dissera a mesma frase mais de uma vez em sua vida passada em resposta a certas obras importantes que iam em uma direção que ele não gostava, mas ele nunca esperava que sua irmã dissesse isso sobre sua linhagem. Ele logo entraria no banho, onde ele e Henrietta tiraram seus trajes luxuosos antes de relaxar em sua banheira, que era do tamanho de uma piscina. Henrietta sentou-se no colo de Berengar e permitiu que seu irmão limpasse cada centímetro de seu corpo, antes de responder da mesma forma. Quando terminaram de se divertir, o resto da família acordou e a dupla foi forçada a encurtar o tempo juntos. Afinal, a dela ficaria com ciúmes se descobrisse que os dois ficaram juntos sem ela, e nenhum deles queria ouvir seu monólogo furioso. Com esse planejamento, as cidades do Império Alemão entrariam no próximo estágio de evolução. Aqueles que ainda não estavam totalmente industrializados seriam instantaneamente expulsos da era do vapor e entrariam no mundo da eletricidade. Berengário tinha um plano de 10 anos em mente. Este plano era para o Reich entrar em um nível de tecnologia da era da Grande Guerra através das fronteiras da pátria. Com o redesenho das cidades, ele deu o primeiro passo nessa longa caminhada de uma década. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.